Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível Expert. A disciplina é a História da Igreja Cristã 2 e hoje é a última aula dessa matéria, que é a aula de número 61, a Igreja Moderna. Então vamos lá. O versículo inicial está aqui no Salmo 19, verso 7, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Que palavra tremenda e maravilhosa, não é? A lei do Senhor é perfeita, a palavra de Deus traz refrigério para a nossa alma, não é? Porque Ele é o nosso bom pastor, é Ele, a palavra está embebida na unção, porque a palavra não é inspirada por homens, a palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Embora Deus tenha usado aí cerca de 40 homens ao longo de mais de 1.500 anos de história para redigir a palavra, a palavra não é produto da imaginação da mente humana, é inspirada pelo Espírito Santo, conforme diz lá 2 de Pedro 1:21, a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Também, segundo a carta de Paulo a Timóteo 3:16, 17, diz que a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para mostrar a verdade, para corrigir os erros, para que o homem de Deus seja instruído em toda boa obra. Então vamos lá. Nós estudamos na aula passada a história da igreja, a igreja reformada, não é? Estamos estudando aí a largas passadas, porque é muita coisa, estamos estudando séculos e séculos de história, não é? De maneira bem compacta, resumida e objetiva. Mas muito bem, só fazendo um resumo rápido, após a reforma protestante, que estudamos na aula passada, não é? Finalizamos a aula dizendo que em cada país, né, surgiram as igrejas locais. Então, aquilo eclodiu Europa inteira, na Inglaterra, na Alemanha, nos países, né, vão crescendo, e na Inglaterra principalmente vai se destacar, uma vez que até o próprio rei Henrique VIII rompe com a igreja romana, funda a igreja dele, e lá na Inglaterra vai haver, algum tempo depois, vai haver uma divisão. O povo vai querer alguns se voltarem para os romanos, para se unirem a Roma, já outros vão concordar e achar que estava melhor o que o rei Henrique VIII havia feito, e surge um terceiro grupo, que eram os puritanos. Os puritanos eram subdivididos em anglicanos e presbiterianos, e aí os presbiterianos mais radicais e também os congregacionais. Então, muito bem, em 1643 o parlamento inglês convoca um concílio de ministros e lá redigem a Confissão de Westminster, que vai ser a regra de fé daquele tempo em diante para a igreja presbiteriana. E nesse período da história, não é, surge a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja congregacional, e aí vai se espalhar mundo afora. Nesse período também na Inglaterra surgem alguns pregadores famosos, dentre eles George Whitefield e os irmãos John e Charles Wesley. Charles Wesley vai compor mais de 6.000 hinos cristãos. George Whitefield é um pregador fervoroso, mas o que mais se destaca dos três é o John Wesley. Inclusive, depois de assistir aqui a aula, assista aqui no YouTube, tem um filme aqui da vida do John Wesley, vale muito a pena, assista que você vai ser muito abençoado. O John Wesley vai formar depois a igreja wesleyana ou metodista, que vai ter esse nome porque ele tinha métodos de estudo, métodos de oração. Então, ele era um pregador fervoroso, ele caminhava, ele andava quilômetros e quilômetros a pé, a cavalo, para pregar, para anunciar o Evangelho. Era algo tremendo. Ele era um homem de tanta oração que na casa dele ele tinha aquele lugar especial de oração. Você tem aí na sua casa o seu lugar secreto de oração, o seu quarto de guerra, né? Geralmente a maioria dos cristãos tem alguns que é a varanda, tem alguns que é no quintal, enfim, eu não sei onde é aí o teu quarto de guerra, o teu cantinho especial da oração. O John Wesley era um lugar na sala e ele orava tanto que o local que ele orava afundou os dois joelhos, afundou o piso. Conta a história que anos mais tarde, já no início do século XX, na Carolina do Norte, foi feita uma excursão da Carolina do Norte, Estados Unidos, para a Inglaterra.
E lá na Inglaterra foram visitar as cidades e tudo mais, e em Londres foram visitar a casa de John Wesley. E era uma turma de crianças, né? Cerca de 40 crianças, por volta de 10 anos de idade. E conta a história que a professora leva aquelas crianças, viram a casa dele e tal, e aí a professora mostra, ó, tá vendo esses 2 buracos aqui no chão? A casa de John Wesley virou depois um museu. Tá vendo esses 2 buracos aqui? Falando com as crianças, a professora. Esses 2 buracos aqui era onde os joelhos do John Wesley ficavam. Ele era um homem de muita oração, ele era um homem que revolucionou a Inglaterra, levando o evangelho, e a professora deu toda aquela explicação, e dali a alguns instantes saem para ir para outro lugar, e dali a pouco a professora nota que falta um menino, estava faltando uma criança, e a professora retorna, pensando, onde é que está esse menino? Só pode ter ficado lá na casa do John Wesley. E quando ela entra, ela vê um garotinho de 10 anos de idade com os joelhos no mesmo lugar onde eram os joelhos do John Wesley. E quando ela chega, o garotinho está ajoelhado, orando e dizendo, Senhor, faça de mim o John Wesley da minha geração. E depois que aquele menino termina de orar, a professora diz, levanta, Billy Graham, vamos embora, vamos logo, a gente tem que se encontrar com a turma. Não sei se você já ouviu falar de Billy Graham, é simplesmente um dos maiores evangelistas que o mundo já teve. Morreu agora recentemente, 21 de fevereiro de 2018. Presencialmente, que se sabe, cerca de 3,5 milhões de pessoas entregaram a vida para Jesus através das pregações de Billy Graham. Pregou em 195 países do mundo. Você tem ideia do que é isso? As pregações dele nos Estados Unidos não eram só presenciais, eram transmitidos via rádio e televisão. Ele foi um grande homem de Deus, um grande pregador, um homem de muita oração. Um homem de muita oração. Aqui no YouTube tem também, depois você procura aí, documentários sobre a vida do Billy Graham. É umas 2 horas e pouco, vale muito a pena, meu irmão. Vale muito a pena, principalmente para você que, assim como eu, é pastor, é bispo, apóstolo, ministro, presbítero, está à frente de um trabalho. Quando você olha esse documentário, eu não tenho dúvida que você vai pensar como eu pensei. Eu faço muito pouco pelo Evangelho. Olha como esse homem trabalhou para Jesus, olha o legado que ele deixou, coisa linda e maravilhosa, vale muito a pena. E para todos nós, como cristãos, é claro, independente se você que está me assistindo agora é ministro do Evangelho ou não, é só aluno do curso, enfim, não exerce nenhuma função eclesiástica na igreja, todos somos despertados a servir ao Senhor, porque o Senhor veio para servir e deu exemplo, e nós temos que ser servos também, e Billy Graham é um servo fantástico é um exemplo fantástico de servo de Deus, tá? Então, voltando aqui, a igreja vai crescendo na Inglaterra e começam a haver as navegações, não é? Começa a se descobrir o chamado Novo Mundo, ali por volta do finalzinho do século XV para início do século XVI, conta a história que em 1492 Cristóvão Colombo aporta na América do Norte, um pouco depois Hernán Cortés na América Central, em 1500 aqui o Pedro Álvares Cabral, e o Colombo retorna à Europa, e depois ele volta em 1494 e leva os padres jesuítas, né? Assim como no nosso país o Cabral trouxe, porque naquela época era comum ir padres dentro das embarcações para levar o catolicismo ao Novo Mundo. Mas anos depois, os protestantes da Europa, principalmente os da Inglaterra, vão mudar da Inglaterra para a América do Norte, né? Alguns vão colonizar, alguns franceses colonizam o atual Canadá, depois a Inglaterra consegue dominar aquela extensão de terra e, a princípio, havia alguns católicos na América do Norte e algum pequeno número ali de protestantes. Mas à medida que o país vai sendo colonizado, o número de protestantes vai aumentando exponencialmente, vai crescendo de maneira fantástica. Um dos grandes missionários da Inglaterra foi Guilherme Carey. Guilherme Carey foi até a Índia, né? Pregou, levou o evangelho lá, foi um grande missionário da sua época, no século XVIII, levou o evangelho a muita gente. E era necessário levar o evangelho ao Novo Mundo. Então os cristãos iam, já conheciam como era o evangelho, a pregação, o culto, e estabeleciam lá na nova nação, no novo território, do mesmo jeito que tinham nas suas nações. E assim vai para os Estados Unidos, né? Além da igreja romana, é claro, vai as igrejas protestantes, vai a presbiteriana, vai a batista. A batista é até hoje, né, uma das grandes igrejas da América do Norte, e hoje, em termos de número, a igreja batista é a maior
nos Estados Unidos com mais de 100 mil membros. É muita gente, é muita coisa. Então, nos Estados Unidos vão várias igrejas, vai a Episcopal, dentre outras, né? Vai em Nova York, também vai se formar a Igreja Reformada Holandesa, que depois alteram o nome para a Igreja Reformada da América. Ainda também na América do Norte, a Batista, como eu acabei de falar. Vai também as presbiterianas, né? As presbiterianas já existiam na Escócia, com John Knox, como falamos na aula passada, mas vão também lá para os Estados Unidos, para a América do Norte. Também, em 1766, vão pregadores da Igreja Metodista, da Igreja Wesleyana, vão para lá, inclusive no filme do John Wesley, narra a ida do próprio John Wesley aos Estados Unidos, né? Ele vai, fica um tempo, depois retorna para a Inglaterra. Nos Estados Unidos, a primeira igreja fundada de lá, sem ser vindo da Inglaterra ou de outro país da Europa, vai ser a igreja dos irmãos em Cristo. Não é? Eles vão fundar essa igreja, era formada, que são nomes americanos, que é meio difícil a pronúncia, né? Felipe Guilherme Otterbein e Martin Boy. Se conhecerem em 1767, eles vão fundar a Igreja dos Irmãos Unidos em Cristo, que vai ser a primeira igreja fundada, propriamente dita, em solo americano. Então, a igreja vai se propagando, não só para a América do Norte, para a América Central, também aqui para o nosso país, a primeira, sem contar mundo afora, não é? Sem contar nas demais nações, mas aqui no nosso país, chega em 1910, em Belém do Pará, 2 missionários que foram da Europa para os Estados Unidos e dos Estados Unidos vieram para cá, que é o Gunnar Wingre e o Daniel Berg. Eles vão fundar em Belém do Pará a Assembleia de Deus, que é considerada, ao decorrer da história, a primeira igreja protestante, a primeira igreja evangélica aqui do nosso país. Lembrando, né, que a história católica remete desde a época de Cabral. Quando Cabral chegou, veio os padres jesuítas, José de Anchieta, que é uma figura extremamente conhecida na história do nosso país, estabeleceu-se primeiro as igrejas católicas, né, inclusive no nosso país, em tudo que é cidade. Eu desconheço uma cidade do nosso país que não tem uma igreja católica. Tem em todas as cidades. Se você conhecer alguma cidade que não tenha pelo menos uma igreja católica, escreve aqui nos comentários: pastor, eu sou da cidade tal, eu conheço a cidade tal que não tem nenhuma igreja católica, porque a evangelização católica vai em larga escala no nosso país, né? À medida que o país vai sendo colonizado, desbravado, a igreja católica vai indo junto, né? Por exemplo, eu estava, para quem acompanha aqui as aulas no canal, você sabe que até alguns meses atrás eu estava pastoreando uma igreja lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Agora eu estou aqui em Carapicuíba, no estado de São Paulo. Mas lá no Rio Grande do Norte, em termos de índice, de estatística, é considerado o estado, melhor dizendo, mais católico do país. Lá no Rio Grande do Norte tem uma cidade chamada Santa Cruz. Nessa cidade, é uma cidade que leva o nome da santa que eles acreditam, né, que é a chamada Santa Cruz, que tem uma imagem que é maior do que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, né, tem lá no Corcovado a imagem do Cristo Redentor de braços abertos, né, fica alto porque o morro é grande, mas lá no Rio Grande do Norte a imagem é quase 10 metros mais alta do que a do Cristo Redentor. Você passa assim na estrada, na BR, que atravessa lá a cidade de Santa Cruz, você vê de longe a imagem lá da Santa Cruz. Também no Nordeste, na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, que é divisa ali do Ceará com o Ceará, Paraíba, Pernambuco, tem uma cidade chamada Juazeiro do Norte, e em Juazeiro tem a imagem lá do Padre Cícero, que lá no Nordeste, né, muita gente crê e acredita como o Padre Cícero sendo um santo. Mas voltando aqui então, como eu estava dizendo, em 1910 chega lá em Belém do Pará esses 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingre, fundam lá a Igreja Assembleia de Deus, e de lá vai se espalhando. Depois chegam por volta da década de 40, 50, aqui no nosso país, chegam missionários da Igreja Batista, depois chegam missionários da Igreja Presbiteriana, e aqui vai crescendo o protestantismo, né? Vai crescendo no nosso país as igrejas. Até então eram poucas. Na história do nosso país já houve um tempo em que a religião vinha junto na Constituição. Hoje o nosso Estado, juridicamente, é um Estado laico. O
que quer dizer Estado laico? É um Estado sem religião oficial. Porque até outrora, até alguns séculos atrás, aliás, início do século, a religião oficial do nosso país estava escrito expressamente na Constituição, era o catolicismo. Isso estava expresso na Constituição. Essa Constituição de 1988, que é a atual vigente, deixou claro, não é, que não há discriminação nenhuma quanto à religião. Todos têm o direito ao culto religioso. Então, muito bem. Esse período vai ficando ali o protestantismo de certa forma moderado, tranquilo, ali não tem tanto crescimento. Vai haver um crescimento muito expressivo no nosso país, aí aqui já não tem na apostila, porque a apostila para aqui com a chegada desses missionários aqui no país, mas é importante a gente saber a nossa história, não é? Então, na década de 70 surge o chamado movimento neopentecostal e desse movimento vão surgir algumas denominações que são as maiores do nosso país. Em termos de número, a Assembleia de Deus é a igreja que tem a maior membros no país. Em termos de números, uma vez que não tem uma Assembleia só unificada. A denominação Assembleia de Deus tem várias denominações. Por exemplo, tem a Assembleia de Deus, Ministério Belém, Madureira, Ipiranga e diversos outros países afora. Mas em termos de nomenclatura, a nomenclatura Assembleia de Deus é a que reúne a maior quantidade de membros. Mas muito bem, na década de 70 surge algumas igrejas. Uma das chamadas neopentecostais, que vai se destacar e crescer muito, em 1977, fundada no Rio de Janeiro pelo bispo Edir Macedo, surge a Igreja Universal do Reino de Deus, que vai crescer de maneira estrondosa. Na década de 90 já estava em outros países, hoje está em mais de 100 países. Da Igreja Universal, chegou o tempo no final, surge também, não é, a Igreja Internacional da Graça de Deus, que é simultânea, no mesmo período, na mesma época que a Igreja Universal, finalzinho da década de 70. No final da década de 90, da nossa atual era, um bispo da Igreja Universal sai da Igreja Universal e funda uma outra denominação, que é a Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada pelo apóstolo Valdomiro Santiago. E aí várias igrejas país afora, surge da Igreja Mundial do Poder de Deus, sai um bispo que vai fundar a igreja dele, chamada Plenitude de Deus, o bispo que se torna apóstolo Agenor Duque, e assim vão surgindo diversas denominações. Também no início dos anos 80 surge aqui a Comunidade Cristã Paz e Vida. Tem até uma pregação, lhe sugiro que você assista, tem aqui no YouTube, se você digitar João Ribe Palharim, a história da Paz e Vida. Tem uma pregação que o pastor João Ribe conta a história, como foi, como Deus deu a inspiração para ele abrir a igreja, o nome, como foi o crescimento, tudo isso, né? Ele conta a história toda, vale muito a pena você assistir essa mensagem, essa pregação do pastor João Ribe a respeito da história da Comunidade Cristã Paz e Vida. Mas muito bem, o evangelho cresceu no nosso país, a pregação cresceu e continua crescendo. Hoje, em termos de número, de acordo com a última pesquisa do IBGE, os evangélicos, os protestantes, já representam cerca de 25% da população brasileira. Estamos falando aí em pouco mais de 40 milhões de pessoas. Segundo o próprio IBGE, até o final da próxima década, que é a década de 30, não é? Estamos agora em 2020, então até o final da próxima década, 10 anos ou pouco mais, os evangélicos serão maioria, com mais de 50% da população se declarando evangélico. Mas hoje, amados, embora em termos de número tenha crescido muito, em termos de qualidade não se vê tanto esse crescimento. Por que eu estou falando isso? Porque se os evangélicos são maioria e a palavra de Deus deixa claro que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, em termos práticos deveria diminuir a violência, deveria a sociedade mudar, mas é óbvio que se você acompanhar as notícias, tudo que está acontecendo, o fato não é isso. Embora o evangelho esteja sendo pregado, muita gente sendo salva, muita gente, infelizmente, não entendeu ainda que tem que ser sal da terra, que tem que ser luz do mundo. O Senhor Jesus deixa claro lá em Mateus 5, no versículo 16, para que os homens vejam as vossas boas obras, assim resplandeça a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras. Vivemos em dias que Paulo profetizou, como diz lá 1 Timóteo, capítulo de número 4, são os dias em que vivemos, dias
em que haveria doutrinas de demônios, dias em que haveriam heresias. Deixa eu ler aqui o texto de 1 Timóteo capítulo 4, embora para a glória de Deus o Evangelho esteja sendo pregado, e o Senhor Jesus disse que isso aconteceria, o Evangelho seria pregado em todo o mundo, então viria o fim, nós temos que também ter discernimento dos tempos. A igreja tem que entender a palavra de Deus para vivê-la, não é? Diz aqui 1 Timóteo 4,1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens, de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Nos nossos dias surgiu aí também uma igreja chamada Igreja Contemporânea, fundada por 2 pastores que são casados e escreveram uma Bíblia. Um deles escreveu uma Bíblia chamada Graça pela Graça, título bonito, não é? Só que foi removido nessa escritura, e é uma Bíblia de estudo, foi removido todos os versículos bíblicos que falam de homossexualismo. Amados, Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. E aí essa igreja vem crescendo muito país afora, porque só prega que Deus é amor. Deus é amor? Claro que Ele é, e está escrito, né? Na carta de João, Deus é amor, mas Ele também é justiça, Ele também é santo. Nós não podemos pegar o Evangelho e distorcer e aplicar da maneira que nos convém. Isso é perigoso. Além dessa Bíblia Graça pela Graça, que removeu os versículos bíblicos que tratam de homossexualismo, também uma outra Bíblia surgiu, que é a chamada Bíblia da Teologia Inclusiva. E isso tem crescido muito no nosso país. Nós temos que ter cuidado com o verdadeiro Evangelho e viver o verdadeiro Evangelho, porque as heresias estão aí, não é? As doutrinas e demônios estão aí, então nós temos que nos acautelar, nós temos que abrir os nossos olhos. Lembrando que o Senhor Jesus também deixou claro que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O nosso não pode esfriar, porque se o nosso esfriar, se ficar pelo menos morno, Jesus vomita, Jesus lança fora. Não foi o que ele disse à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, porque és morno, vomitar-te-ei. Então nós temos que ser cristãos fervorosos. O fervoroso é o que vive a palavra, é o que se enche do Espírito Santo. Nós temos que ter sede da palavra, fome e sede da palavra do Senhor, nos encher do Espírito Santo e viver a verdade da Escritura, e não um evangelho misturado, e não um evangelho distorcido. O evangelho tem que ser pregado, é fato, mas cada um dará conta de como pregou. Nós temos que viver esse evangelho genuíno e verdadeiro. E é interessante nós olharmos o panorama da igreja, da história, para compreendermos os dias atuais. Muita gente hoje em dia, embora igreja evangélica, outro dia eu vi gente falando que é evangélico não praticante. Olha só, eu me lembro quando eu era criança, eu cresci num lar católico e aos 3 para 4 anos de idade eu fui batizado na igreja católica. E a minha mãe sempre dizia assim para mim: se alguém perguntar, você vai dizer que você é católico, apostólico, romano, não praticante. Isso a minha mãe dizia para eu repetir. Para a glória de Deus, chegou um dia que ela conheceu Jesus, depois eu, não é? E hoje nós somos de Jesus. Mas hoje, além de católico não praticante, tem gente por aí dizendo que é evangélico não praticante. Olha os dias em que vivemos, queridos. Temos que guardar o nosso coração, temos que perseverar na fé. O Senhor Jesus deixa a pergunta, Lucas 18:8. Quando vier, pois, o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Fé nele, fé no verdadeiro evangelho, vivendo como a palavra de Deus ensina. Então, a história se repete. Do mesmo jeito que a igreja romana entrou em decadência e apostatou e se desviou de Deus, colocando a doutrina da igreja acima da palavra de Deus, infelizmente tem muita gente por aí hoje que se diz evangélico e coloca a doutrina da igreja acima da palavra de Deus. Não pode batizar, tem que ser casado no papel, tem que isso, tem que aquilo, não é? Para tomar ceia é assim, assim, assim. Estabelece diversos regulamentos, diversas regras, diversas doutrinas que não tem na Escritura. Nós temos que ter entendimento da Escritura, entendimento correto. Deus quer que todo o seu povo tenha conhecimento. É triste ver que tem muitas congregações por aí que não se interessam no ensino da palavra. Nós vivemos em dias, não tenho nada contra denominação que dá oportunidade a grupos de louvor, não tenho nada contra, compreenda. Só que no culto, biblicamente falando,
O que deve preencher o maior período de tempo é a pregação, é o ensinamento da palavra. Não tenho nada contra, mas eu já vi vários cultos, já até me convidaram para pregar, em que louva a banda, louva o conjunto A, o conjunto B, o missionário, a missionária, fulano, ciclano, beltrano, e vai aí 2 horas de louvor. É bom louvor? É excelente, Deus habita em meio aos louvores. Agora, quando chega na pregação, 10, 15 minutos, olha só. Tem que ter louvor no culto? Sem sombra de dúvidas. Tem que ter louvor, mas o maior período de tempo tem que ser para a pregação do Evangelho. Uma pregação bíblica fundamentada, explicada, para que todos entendam, compreendam, sejam convencidos pela palavra de Deus, sejam fortalecidos, edificados na presença do Senhor. Tem gente por aí que se diz de Deus evangélico, mas tem muitos pastores que nem sequer fazem mais o apelo para entregar a vida para Jesus, só faz o culto normal. Muita gente por aí vive a vida cristã de qualquer maneira. Querido, querida, o Senhor tem compromisso com a palavra dele. Quando nós vivemos, ela se cumpre na nossa vida, porque ela é infalível. O Senhor Jesus diz: céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Então, se fortaleça na fé, viva a verdade do Evangelho, se aprofunde no conhecimento desta palavra, que vai edificar a tua vida, a tua fé, a tua alma, e através de você, a tua casa e aqueles que estão à tua volta serão abençoados, tá? Vou ficando por aqui. Se você gostou dessa aula, aprendeu, deixa o joinha aí para nos ajudar, tá bom? Se não é inscrito ainda no canal, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para receber as próximas aulas quando eu postar, e você também é convidado a se tornar um pregador do telhado. Faça aí o teu depósito, a tua contribuição, está aparecendo aqui na tela o número das contas aqui da Paz e Vida. Você pode fazer o teu depósito, a tua transferência, e depois envie o comprovante, o recibo para este número aqui do WhatsApp, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribe Palharim em forma de agradecimento, que vão edificar a tua fé, tá? Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus.